Boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde também para você que nos acompanha pela Rádio Legislativa FM. Boa tarde a todos os jornalistas aqui presentes. Daremos início à coletiva de imprensa com os vereadores que compõem a comissão formada na Câmara para estudar a taxa de esgoto praticada pela Copasa no município de Pouso Alegre. Os trabalhos foram concluídos após 180 dias de estudos realizados pela comissão, que é composta pelos vereadores Oliveira Altair, do PMDB, como presidente, Leandro Moraes, do PPS, como relator, Rodrigo Modesto, do PTB, como secretário, e os vereadores Wilson Tadeu Lopes, do PV, e campanha do PROS como membros. O relatório final, um documento composto de cerca de 50 páginas, foi lido O relatório final, um documento composto de cerca de 150 páginas, foi lido pelo relator da comissão na sessão ordinária desta terça-feira. O texto apresentou os detalhes das ações promovidas pela comissão durante o período de estudos, onde receberam apoio de técnicos e especialistas, além da realização de pesquisas em pontos estratégicos. O relatório pontuou também todos os documentos que formam o documento final de estudos formatado pela comissão, que somam centenas de páginas com laudos, ofícios, fotos, convocações, atas, mapas, vídeos, pesquisas e etc. O relatório apontou ainda resultados preliminares levantados após diversos estudos. O documento revela o lançamento indevido de esgoto nos rios Mandu e Sapucaí, e indica crime ambiental. Durante a leitura do relatório, foram exibidas imagens que demonstram resíduos característicos de esgoto. Em um dos estudos feitos, a comissão, juntamente com técnicos especialistas, chegou a gerar boletim de ocorrência denunciando poluição ambiental à Polícia Militar. Ainda de acordo com o relatório da comissão formada para estudar a taxa de esgoto praticada pela Copasa, as estações de tratamento de esgoto distribuídas na cidade estariam lançando esgoto nos rios do município. Em outros pontos, o esgoto estaria sendo lançado pela Copasa sem passar por nenhum tipo de tratamento. Todos os apontamentos foram expostos por meio de imagens durante a leitura do relator da comissão na sessão ordinária de ontem. O relatório final da comissão, apresentado na sessão ordinária desta terça-feira, ainda expõe fotos de flagrantes de caminhões da Copasa lançando esgoto in natura em corpo hídrico às margens do rio Mandu. A comissão ainda revela em seu relatório os gastos anuais de saúde com internações por doenças relacionadas à água por falta de saneamento. Em sua conclusão, a comissão relata que comprova, por meio de documentos, que a Copasa não tem atuado de forma legal com suas competências e ressalta que não é justo que a cobrança da taxa de tratamento de esgoto continue sendo praticada na cidade. A comissão ainda conclui falando sobre a constatação de afrontas pela Copasa, a Lei Orgânica e a Constituição Federal, e solicita o encaminhamento do relatório formatado pela comissão a órgãos que possam tomar providências sobre o assunto. A palavra está com o presidente da comissão para dar as boas-vindas aos jornalistas que depois poderão fazer as suas perguntas. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Quero agradecer a toda a imprensa, que isso muito vai nos fortalecer a comunidade de Pouso Alegre na questão do esgoto, que é cobrada essa taxa na nossa cidade e, infelizmente, isso é um tratamento que não chega nem a 30% da nossa cidade, não estão cobrando aí 100%. Então a gente agradece de coração a toda a imprensa aí e deixo aberto aí que possa estar fazendo as suas perguntas. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Douglas do Pouso Alegre Net. Eu queria saber quais que são os próximos passos dessa comissão, desse relatório, para quem que vai ser enviado.
E qual papel o Executivo, né, e o Ministério Público tem que desempenhar perante esse relatório de vocês? Muito boa pergunta. A gente, primeiramente, eu até convidei todos os novos colegas vereadores dessa casa. Nós vamos estar marcando com o Ministério Público e nós vamos fazer a entrega desse relatório ao Ministério Público. Também vamos encaminhar o relatório ao Executivo, né, porque o Executivo ele tem que tomar as providências cabíveis nessa questão. E também vamos encaminhar o relatório também à própria concessionária Copasa, porque está ciente que nós estamos tudo baseado, documentado, né? Fizemos aí contratação de pessoas técnicas nessa área e se comprova, tá? Tem provas comprovadas na questão do danos ao meio ambiente. Então, o primeiro passo agora, vamos encaminhar logo para a semana aí ao Ministério Público. Só vamos tentar agendar hoje o dia e estar encaminhando para o Ministério Público, encaminhando o relatório também para o Executivo e também a Copasa, e também em seguida vamos à ISAI em Belo Horizonte. Adevanir, Jornal do Estado. Vereador, em 2016 a gente teve uma outra CPI da Copasa. Os métodos e os dados que vocês utilizaram, né, e que vocês obtiveram, eles foram diferentes. Mas as conclusões e as medidas que vocês estão sugerindo, elas são muito semelhantes à que ocorreu ano passado. Então eu queria saber assim, por que a gente pode acreditar que dessa vez a gente vai ter medidas efetivas? E se vocês acreditam que está ao alcance de vocês fazer alguma coisa para que de fato haja alguma atitude por parte da Prefeitura, da concessionária e do Ministério Público? Depois eu passo para o relator. A sua fala, eu também falei isso ontem na sessão. Infelizmente, se comprova, mas a Copasa, ela parece ser blindada, né? Infelizmente, se comprova e nada acontece. Mas isso, nós vamos estar encaminhando esse relatório da forma que eu falei. Mas se não tiver resposta do Ministério Público Executivo, nós vamos convocar no centro da cidade de Pouso Alegre uma audiência pública e vamos chamar a população, porque nós temos que a força popular, ela fala mais alto. Então a população, ela também, nós estamos aqui com um representante do povo, mas a população fala mais alto, nós unidos com certeza teremos força. Agora, se nós todos ficar quieto e abaixar a cabeça, vai continuar do jeito que está, mas dessa vez não. Nós vamos trabalhar, já estamos preparando essa audiência pública, devemos fazer uma na Câmara, em seguida fazer uma no centro da cidade, com a divulgação bem, levando a toda a cidade. E acho que providência tem, que não pode a população ficar pagando por um trabalho que não está sendo executado. Boa tarde a todos, boa tarde, Adevanir. Para esclarecer e complementar a colocação do presidente da comissão, o ano passado aconteceu aqui uma comissão de estudos, porém ela concluiu os trabalhos no mês de dezembro, bem próximo ao fim do mandato. E nós usamos algumas frentes de trabalhos, algumas metodologias diferentes. Nós tivemos um apoio maciço da população, de ambientalistas. Tivemos visitando vários pontos com esse grupo de pessoas e de apoiadores. Foi feita análise de diversos pontos da água no Rio Mandu e no Rio Sapucaí. E agora nós temos uma documentação mais robusta, né? Nós temos mais elementos para poder comprovar o não tratamento do esgoto. Em alguns pontos ficou evidente, comprovado por filmagem e também pela análise, a Copasa depositando esgoto in natura no rio, de forma direta. Então nós temos alguns elementos, conseguimos alguns elementos a mais, até porque nós tivemos, a nossa CPI foi bem no início do ano, então nós tivemos mais tempo e tranquilidade para poder desenvolver o trabalho. A comissão anterior desenvolveu um bom trabalho também, porém, eles encerraram os trabalhos bem próximo ao fim do mandato, e isso prejudicou um pouco o andamento da comissão anterior. E nós
tivemos, né, na agência reguladora, estivemos nas margens da DIC 2, analisando e vendo de perto uma denúncia que recebemos que a Copasa estava retirando um esgoto que estava alocado ali com caminhões e jogando no córrego que termina no Rio Mandu. Então a comissão nasceu dali. E toda essa documentação nós estaremos encaminhando para os órgãos competentes e também solicitando ações imediatas, porque todas as provas estão aqui não só no relatório, mas em toda a documentação, que é bem vasta, né, presidente, que nós obtivemos aí durante esses 180 dias de estudos. Douglas do Pouso Alegre, de Net Novo. Quais ações que vocês estão cobrando, ou estarão cobrando, do Ministério Público e do Executivo? Uma das primeiras é que deixe de cobrar a taxa de esgoto. Eu acho que é o primeiro passo que nós temos que fazer, que a população não pode, como eu já falei, ela não pode pagar por um serviço que não está sendo tratado, não. Então, eu acredito que se tem um relógio de entrada de água, você tem que pagar um registro de água, teria também que ter o registro de retorno, né, do esgoto. Não tem essa medição. Então, o primeiro passo que nós vamos ao Ministério Público é pedir que suspenda essa cobrança da taxa. E outro ponto que nós estamos trabalhando, estamos em estudo junto ao jurídico desta casa, nós estamos, se for comprovado essa cobrança indevida, nós vamos ver a possibilidade de reaver essa cobrança que foi feita indevidamente. Mas esse é um passo mais difícil e nós teremos que recorrer ao judiciário. Então, o jurídico da casa, junto com a comissão, nós já estamos estudando os meios legais para viabilizar esta demanda que a população tanto espera. Vocês falaram das ações que vão cobrar do jurídico, da Justiça, do Ministério Público e tal. E do Executivo, o que ele pode fazer para tentar resolver essa questão? O Executivo, ele é o detentor do contrato, né? De 1996 para cá, a Copasa, através de uma lei ou de um contrato, ela administra e presta o serviço para a nossa população. E o Poder Executivo é o principal fiscalizador desse contrato. Nós estaremos encaminhando toda essa documentação para o prefeito municipal e solicitando a ele que tome providências embasado em todo o estudo comprovado que a comissão fez aqui nesta casa. Então, nós teremos dois caminhos. Nós estaremos entregando para o Ministério Público para que tome as devidas ações de acordo com a nossa legislação e estaremos também encaminhando ao prefeito municipal que, de posse do contrato de prestação de serviço, o prefeito possa, com esse relatório final, que está comprovado em inúmeras irregularidades, o prefeito pode solicitar que seja corrigido de forma imediata essas ações, ou então tomar as providências que o contrato que o contrato dá para o município, né? Os caminhos que o contrato proporciona no caso de não cumprimento. Então, de forma objetiva, nós estaremos pedindo ao Executivo, solicitando ao Executivo que cobre da empresa, que se adeque todas essas irregularidades e que pare também a cobrança indevida na taxa de esgoto. Vocês têm ideias, sabem dizer o que o contrato prevê para, no caso do não cumprimento dessas questões? Bom, no contrato se fala, né, Leandro, quando nós olhamos esse contrato, que passaria a cobrar 90% do tratamento de esgoto quando tivesse 100% concluído. Mas dentro desse relatório, dentro do que estudamos aí junto com o pessoal, com os ambientalistas, hoje o esgoto do nosso município não chega nem a 30% tratado. A maioria dele, todos os pontos que nós tivemos, é lançado esgoto, tanto no Rio Mandu como no Rio Sapucaí. Então, ele já não está dentro da normalidade, né? Então, acho que o Executivo
tem que cobrar junto com essa casa uma ação imediata junto ao Ministério Público que suspenda essa cobrança até que eles cumpram a obrigação que reza dentro desse contrato. Ô Douglas, a lei ela é clara no sentido de que a taxa de esgoto pode ser até 100% do valor da água, desde que o saneamento básico seja obedecido e que cumpra aquilo que está no papel. Quando não há o tratamento de esgoto, há só a captação, a empresa pode cobrar até 50% do valor da água. Então, o primeiro passo que o Executivo poderia, falando de acordo com a lei, não falando do contrato, mas falando da lei, é estabelecer que a Copasa volte a cobrar 50% do valor da água e não 90%, como ocorre hoje. Esse é o artigo da lei que foi aprovado em 1996. Eu não me recordo o número da lei, eu acho que é 3.158. Mas eu não posso precisar o número da lei, mas eu sei que é muito claro o artigo dela, o caput do artigo trata sobre o valor da água, 50% o valor do esgoto, perdão. 50% do valor, o esgoto, 50% do valor correspondente da água, podendo chegar até 100%, caso o saneamento básico esteja totalmente implantado no município, o que de fato a gente não viu com o estudo da comissão. Bom, boa tarde, Thiago, DPTV. Queria que falasse um pouquinho sobre o início, dessa apuração de vocês. O que deu início a tudo? Eu já passei em outros mandatos aqui e, infelizmente, acabei ficando fora no mandato anterior. Mas o que deu nós tivemos uma visita, fomos fazer uma visita ao bairro São Geraldo, uma abertura da avenida para se arrumar, porque estava rompido na Avenida Vereador Antônio da Costa Rio, estava rompido a questão do esgoto, que ela liga Cruzeiro, Foz, Costa Rio, São Geraldo, liga e passa. Ela foi rompida, ela estava 1 ano e meio com rompimento. E onde estava fazendo os caminhões, estava fazendo o sugamento das redes lá e lançando no rio. Então, foi onde deu o início que, se não estava fazendo, se estava rompida essa rede há 1 ano e meio, isso tem, a gente numa reunião na Bernardino de Campos aqui, com a própria Copasa, eles mesmos alegaram há 1 ano e meio, e se estava interrompido e não estava sendo tratado, por que estava cobrando da população? Então, esse foi de retornar, porque já teve várias comissões e a gente retornar mais tecnicamente, contratamos ambientalistas, tivemos apoio de vários ambientalistas, própria Eugênia da Dedezum, contratamos aí a Fernando Bonillo, a sua equipe. Então a gente entrou mais tecnicamente e agora também fazer um trabalho forte. Isso é importante, a imprensa, isso nos fortalece muito, e a gente fazer aí uma ação popular mesmo que não é justo a população ficar pagando por um tratamento que não está sendo executado. Vereadores, eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais, se puder aprofundar um pouquinho, no levantamento que vocês fizeram. E qual foi a metodologia que vocês utilizaram para chegar a esse percentual de 30%? E hoje, qual que é o dado oficial da Copasa? Em tempo, só dizer que a lei é a número 3.156 de 96, a que trata sobre a concessão do tratamento, concessão de água e tratamento de esgoto no município, da Copasa. Nós trabalhamos... Adevanir, com uma metodologia bem técnica. Nós contamos com o apoio do Instituto Fernando Bonillo, ambientalistas e da população. Então, nós fizemos um cronograma de trabalho, fizemos visita a mais de 50 pontos na cidade onde acontece o esgoto a céu aberto, por várias vezes. Inclusive, nós levamos os representantes da Copasa em todos esses locais. A gente cita esses locais no relatório e está tudo documentado com fotos e vídeos no processo total aqui da comissão.
que todo o trabalho não se limita apenas ao relatório. Então, tem várias peças, filmagens, fotos e vários documentos. Então, foi feita uma metodologia de algumas ações, algumas frentes de ações. Nós fizemos inúmeras visitas, fomos à estação de tratamento de água, fomos à estação de tratamento de esgoto aqui do município. Fizemos uma visita, nós ficamos praticamente 60% do dia fazendo visita a diversos pontos, e foram feitas análises de água, em diversos pontos do rio, para ver a qualidade da água e ver se ali estava sendo depositado esgoto por parte da Copasa. A Copasa alega que trata em torno de 79% de esgoto no nosso município, o que ficou fácil e comprovado através de inúmeros documentos que não é verdade. A Copasa fez uma intervenção no início do ano na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, próximo ao SESI. Até o presidente da comissão, o vereador, já citou, o vereador Oliveira. E essa intervenção foi feita porque ali havia rompido um cano e estava obstruindo levar o esgoto de toda aquela região até a estação de tratamento. Nesta época, nós solicitamos à agência reguladora um relatório acerca do tratamento de esgoto do nosso município. E os índices foram bem baixos e preocupantes. E quando nós questionamos, a resposta foi essa, que havia rompido e isso estava impedindo do tratamento ser realizado em toda aquela região. Porém, a Copasa continuou cobrando os 90% na conta. Agora, qual que é o próximo passo? Nós fizemos todos esses levantamentos, tudo que está no relatório tem prova em anexo, não é nada no achismo ou no vazio. Nós já vamos encaminhar, com o apoio de todos os colegas vereadores, aos órgãos competentes e esperamos uma resposta o quanto antes do poder público e também esperamos uma resposta o quanto antes do judiciário. A população está sendo lesada, os valores são bem distintos um do outro, e a Copasa precisa se responsabilizar por todas essas ações que ela afirma fazer e nós comprovamos que ela não faz. Então, essa metodologia de trabalho foi voltada muito para a parte técnica, para que possamos fazer, para que fosse possível nós fazermos todo esse levantamento que fizemos e ficar evidente e comprovado o crime ambiental que a Copasa comete no nosso município. Alguém mais? Boa tarde, Fernando Lima falando. Cheguei um pouco atrasado, talvez possa até ter feito essa pergunta, mas alguns municípios de Minas, como João Pinheiro, Ana Mara, conseguiram suspender a cobrança da taxa, de esgoto. Vocês chegaram a estudar como que isso foi feito nos outros municípios para seguir o mesmo caminho das pedras aqui na cidade? Eu sei que tem vários métodos, várias maneiras. Pode ser via ação civil pública, via decreto do prefeito, mas qual modelo vocês analisaram de outros municípios que seriam melhor aplicados na cidade? Qual vocês vão seguir? Essa pergunta é boa também, porque nós tivemos comentários de alguma cidade que chegou a ressarcir e fomos fazer o levantamento, na verdade, Leandro? Parece que não conseguiu, não. Mas tivemos informação ontem que em Jundiaí realmente aconteceu. Eu entrei em contato lá com a Câmara lá. Estaremos indo lá para ver qual as medidas que foi nessa questão. Nós vamos trabalhar com as peças que nós temos. Eu acho que nós temos que, se não teve um resultado positivo lá, nós temos que trabalhar para que tenha um resultado positivo, porque não é justo a população continuar pagando, como já falei, pagando por um tratamento que não está sendo executado.
Agora, vamos fazer audiência pública, vamos bater panela, vamos se unir a população, né, junto com a Câmara de Vereadores, cobrar junto do Executivo também, para que nós, de momento, consiga suspender a cobrança. E, se possível for, comprovado que ressarce aos contribuintes o que não estava sendo executado. Então, mas nós estaremos indo em Jundiaí, perante o feriado, mas vamos ver se nós conseguimos ir até o segunda ou terça, dar uma corrida em Jundiaí para ver. Vamos buscar também que todas as peças que a gente puder buscar para fortalecer nessa questão, nós estaremos buscando. Vale ressaltar também, Fernando, que a gente esbarra na legislação. Cada cidade, ela trabalha a sua legislação local dentro da sua realidade. Então, a Lavras, que nós vimos que foi suspensa a cobrança, mas depois a Copasa conseguiu reverter na justiça, São Sebastião do Paraíso, se eu não me engano, e Guaxupé, se eu não me engano, existe um contrato, Alfenas, né? Guaxupé não, Alfenas. Existe a legislação deles, que é um pouco diferente da nossa, né? A realidade deles é diferente da nossa, então tem isso também. E nós fizemos um trabalho diferente. Como eu disse para o Adevanir, nós prezamos muito na parte técnica. Então foi feita a análise da água, né? Foi feito tudo filmado, com contraprova, tudo feito de acordo com a lei para resguardar também o trabalho da comissão e resguardar a população que está sendo lesada. Então, existe essa barreira que é a legislação municipal. Talvez a nossa realidade não seja a mesma dessas cidades. Não sei qual é os parâmetros que os vereadores e o prefeito da época usaram para desenvolver esse contrato nessas cidades vizinhas. E como já aconteceu outras comissões aqui na casa, nós analisamos, estudamos as comissões, todas desenvolveram o seu papel, todas contribuíram de forma positiva, mas faltava a questão de uma comprovação técnica. Então, foi sugerido a análise da água para a gente poder fechar com chave de ouro e com todos os parâmetros resguardados aqui na lei e resguardado no nosso relatório. Então, essa é uma diferença. Não sei se as comissões das outras cidades fizeram as análises, né? Nós tivemos em Belo Horizonte, na Arsai, nós conversamos com o deputado Fabiano Tolentino e o deputado Antônio Jorge. Ambos estão com comissões na Assembleia Legislativa, trabalhando em relação à Copasa no Estado. E uma coisa que eles bateram a importância, né, presidente, foi em relação à análise da água, e isso faz com que o nosso município e a Câmara Municipal estejam um passo à frente da Copasa nessa luta que não é fácil, mas, se Deus quiser, nós estaremos vencendo aí pelo bem da população. Eu que agradeço. Nós estamos aqui também com alguns engenheiros que colaboraram com o trabalho de investigação da comissão. A gente vai convidá-los para compor a mesa junto com os vereadores, para que os jornalistas possam direcionar perguntas mais técnicas. Por favor, quero agradecer ao Eugênio, a Marielle. Então, são as pessoas técnicas que nos ajudou muito, que têm um conhecimento. Se vocês quiserem também fazer uma pergunta a eles, direcionada a eles, eles estão aí também para esclarecer. Boa noite, Douglas. Boa tarde, Douglas do Pouso Alegre Net. Eu gostaria de saber de vocês quais são os pontos da cidade que possuem tratamento de esgoto, ou as regiões, e quais são as que estão mais carecendo de tratamento de esgoto. Boa tarde. Quando se trata de saneamento, de uma maneira em geral, principalmente na questão de tratamento de esgoto, é muito difícil saber com precisão e exatidão
principalmente quanto se trata, da onde está indo, porque é tudo enterrado. Então, a gente depende de dados que, aqui em Pouso Alegre, a Copasa fornece para a agência reguladora, que é a ARSAI, e a gente fica à mercê destes dados. Então, hoje, a gente não tem nenhum órgão regulador municipal, a gente não tem nenhum controle efetivo, por exemplo, da contratante, que é a prefeitura, que consiga nos garantir e trazer esses dados com precisão. Hoje, o que a gente sabe, principalmente, é onde a gente não tem tratamento, que a gente vê. O bairro Faisqueira e aos arredores, ali é um problema crônico, e temos ali, ao longo de todo o Rio Mandu, a gente tem lançamentos contínuos. A gente vai ter diversos outros lançamentos. Um outro ponto que é interessante a gente avaliar é exatamente essa questão da ausência de se ter algo efetivo dentro do município, para a gente ter esses dados de maneira mais clara. Porque hoje é muito estimativa, a Copasa fala que trata 92%, a ARSAI assina embaixo e a gente fica à mercê desses dados. Uma fala muito importante ontem, durante a apresentação e a leitura do relatório, eu achei muito importante a fala do Campanha, que ele citou que é muito importante que a prefeitura faça parte dela, que é exatamente cobrar, exigir, notificar a Copasa. Inclusive, no contrato da Copasa tem uma cláusula que fala que o município ele pode rescindir o contrato se ele notificar a Copasa por escrito de possíveis quebras de contrato. Por exemplo, o bairro do Faisqueira. Faz quanto tempo a gente vê esgoto sendo jogado no rio in natura, sem nenhum tratamento? Aí a Copasa alega N dificuldades, porque não tinha um terreno para colocar uma estação elevatória, que não tinha isso, não tinha aquilo. Não interessa. A Copasa, ao assinar um contrato com o município, ela assumiu suprir toda a demanda de crescimento. E ela não consegue cumprir com isso. Então, hoje é muito delicado a gente falar qual bairro tem ou não tratamento e afirmar com certeza isso, porque o saneamento é muito assim, é estimativa. Você tem ali, mais ou menos, pelo mapa da rede coletora da cidade, a gente sabe de onde vem, para onde vai, mas para comprovar isso é muito difícil. É só para finalizar aqui que, inclusive, a gente tem até relatos dos funcionários da prefeitura, do Marcelino, que é o responsável por toda a rede de drenagem da prefeitura, que é constante o lançamento de esgoto. Quando chove, não tem capacidade de escoar pela rede de esgoto da Copasa, eles têm extravasores que jogam esse esgoto excedente para a rede de drenagem pluvial. Então, quer dizer, os funcionários da prefeitura têm conhecimento disso. Mas e para se provar isso? Quando chove, que realmente está acontecendo isso? Então, assim, a gente sabe que está acontecendo, tem grande dificuldade de se provar, porque não é igual um crime, quando você mata uma pessoa, você tem impressão digital ali. E para se provar, existem tecnologias sim, mas ainda são muito caras e inacessíveis. Quer complementar? Eu queria tocar exatamente nesse assunto, né? Essa nebulosidade que existe em torno dos dados. Eu queria primeiro que vocês fizessem uma análise do impacto ambiental, né, desse lançamento de esgoto aí nos rios. Se faz algum sentido a gente falar de percentual, uma vez que eles, ainda que tratem 30%, 50%, o restante que está sendo lançado no meio ambiente, você está causando um dano coletivo, né? Se faz sentido falar disso e se existe essa dificuldade de dados, se o município não deveria já se mobilizar para... Você falou que existe o mapeamento das redes de esgoto. Seria possível a gente criar algum sistema de monitoramento? Como que isso seria possível? Porque a gente, de repente, consegue alcançar alguma medida com essa CPI, mas amanhã ou depois você volta a ter o mesmo problema. Como que a gente poderia lidar com isso? Não sou pessimista, mas eu acredito que tentar derrubar taxa de esgoto, tal, a gente sabe que a Copasa é blindada, até como o vereador Oliveira já disse. Então, eles têm governo de Minas, os melhores advogados do mundo, enfim. A gente sabe que tem uma certa proteção ali.
Porém, eu acredito que a forma da gente acessar esses dados e tornar isso mais transparente junto à população era exatamente isso. Um monitoramento municipal de entidades, pessoas, organizações, onde tivesse representantes de vários segmentos, um representante do legislativo, um do executivo, um do terceiro setor, para que a população tivesse acesso a esses dados que a gente vê todo dia, esgoto lançado em rios, etc. Mas a gente fez várias análises que comprovam a degradação ambiental, que comprovam a perda da qualidade de rio, a poluição ambiental, o crime ambiental. Só que isso foi como se a gente tivesse tirado um retrato no dia 17 de julho. É aquele dia, aquela situação. Ao longo de todo o ano, a gente tem relatos de moradores, de pessoas que convivem com aquilo diariamente. Só que eu acredito que o que a gente pode exigir como resultado efetivo dessa comissão, claro, além de tentar, por meios legais, uma interrupção dessa taxa até que sejam resolvidos os principais fatores apontados pelos relatórios, eu acho que seria a gente instaurar o mais rápido possível uma agência reguladora municipal, para que a gente tenha essa fiscalização, esse controle, esses dados transparentes e em tempo real para a população poder consultar. Então, a gente fazer essas análises que foram feitas de esgoto, de qualidade da água, de lançamento de efluente, de qualidade de rio, que isso seja feita mais vezes, constantemente, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, se possível, que eu acho que isso daí seria perfeito. Pois é, hoje o que a Copasa faz, o Diego comentou que a Copasa tem que financiar isso. O que a Copasa faz é através da ARSAI, que é a agência reguladora. Nós temos legislações no Estado que tudo isso que faz está dentro da lei. A ARSAI vem, dá o carimbinho dela, fala, ok, a Copasa está ok, ela trata 93%. E a gente fica assim, se o órgão fiscalizador está falando que está ok, a gente vê que não está ok, mas é muito difícil de se provar. Ao passo que a gente consiga ter alguma coisa dentro do município, isento de qualquer intervenção política ou qualquer coisa que vá puxar a sardinha para qualquer um dos lados, eu acredito que isso daí vai ter um resultado muito positivo. Então, em relação ao seu questionamento, o que a gente está pensando também é criar uma lei orgânica municipal para você ter controles. Da mesma maneira que você tem um controle na sua residência, controle de água, você paga aquilo que você consome. Então, eu acho que seria um bom senso, até eu sugerir isso, a instalação de medidores de vazão ultrassônica. Ou seja, o que está saindo, está sendo consumido, a gente sabe que tem um percentual de 10%, que é o que está nas técnicas de evaporação, controle, o pessoal usa para uso geral, mas seria a maneira mais eficiente da gente vai levar isso aí, né, em relação, né, Oliveira, a viabilidade de criar mecanismos. Hoje, com a tecnologia, você controla tudo, gente. Não, você entendeu? Não tem aquele negócio. Né? Então, dá para fazer um trabalho diferenciado de outras comissões, né? O relatório nosso é bem amplo, então tem quesitos aí que dá para fazer um controle eficiente. Ok? É isso mesmo, eu ia perguntar isso, Eugênio, porque a quantidade de água que sai das ETAs vai para as residências, ela tem que voltar de alguma forma de esgoto para a ET. Tem aí o percentual de perda, né, que é a água que vaza por algum lugar, mas não existem mecanismos verificados. Não, aqui em Pouso Alegre, pelo poder público, pela Câmara, por vocês ambientalistas, que podem certificar do que realmente está saindo e o que está voltando para a ET. Então, eu acho que a própria Copasa teria que ter uma infraestrutura paga por ela mesma, não pelos consumidores, de verificar a quantidade de água que sai e aquela que volta para a ET. Porque hoje em dia, Deus dará. Eu, pelo menos, não sei se tem esse controle. Vocês devem saber alguma coisa diferente, não tem? Na região de Belo Horizonte, tem algumas ETs que já está sendo desenvolvido um trabalho parecido com esse, com controle, né, de medição de vazão ultrassônico, aquele que você consegue ter toda a interface do seu computador, do computador da Câmara, ou o órgão que seria o ARSAI municipal. A gente fala ARSAI municipal porque é o nome que a gente está dando.
faria todo o controle de gestão, tá? Fiscalização. Fiscalização contínua. Ok? Ok. Eu só quero deixar assim claro que nós da comissão, com o apoio de todos os vereadores, procuramos fazer o melhor. Agora, comprovado está tudo aqui dentro do relatório. Agora, não é possível que comprovado os órgãos competentes da nossa cidade, que é o Executivo, que é o Ministério Público, que é o Judiciário, não tomará providência sobre isso. Então, o que eu peço é que a população não abaixe a cabeça. Nós não podemos aí a população de baixa renda pagando um absurdo desse, porque a população quer pagar, mas quer pagar pelo um trabalho que está sendo feito e não. Isso aí está metendo a mão no bolso dos contribuintes. Então, a gente tem que fazer uma movimentação popular junto com a população, junto com todas as imprensas. Aí a gente agradece novamente a imprensa e vamos para cima, porque se a população ficar com a cabeça abaixada, eles são blindados realmente, tem deputado, tem senador, tem todos envolvidos nessa questão. Então, eles são fortes, mas a população é mais forte e fala mais alto. Em tempo, só para corrigir um dado, eu falei no início que era aproximadamente 80%. A Marielle acabou de me passar a informação que o último relatório da Arsai, eles dizem que a Copasa trata 92% do esgoto no nosso município. Ficou evidente que não é verdade. Só para concluir algumas falas aqui, presidente. Primeiro, parabenizar o relatório final, que foi muito bem elaborado, muito trabalhado, e dizer que a nossa parte nós fizemos, presidente, que é fazer tudo aquilo que precisa ser feito dentro de um relatório, muito bem preparado. Nada foi feito aqui do jeito que a gente queria. Foi tudo comprovado em local que nós passamos. E então acho que a parte nossa de vereador estamos concluindo com o relatório. Não é que nós vamos parar, né? Então nós vamos dar andamento ao trabalho nosso da comissão, mas a princípio esse relatório nós vamos estar, como já foi feito aqui, encaminhado a todos os órgãos competentes e vamos estar junto com os órgãos para que as coisas possam acontecer da forma que a gente imagina. Então, pessoal, nós vamos estar indo em Belo Horizonte, vamos estar procurando também um deputado, né, que já estão com a demanda contra a Copasa também, que podem dar toda a assessoria necessária, e vamos estar indo também à agência reguladora, levando todos esse relatório, e aqui ao Ministério Público todo. Então, era isso. Segunda-feira também vamos receber os vereadores de Santa Rita. Então, essa demanda contra a Copasa não está só na nossa cidade, mas Três Corações está no geral. Eu acho que se unir as forças todas aí municipais, eu acho que com certeza a gente vai conseguir aí que o contribuinte não seja lesado da forma que está sendo lesado. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu peço passa a palavra a Karine para fazer. A Câmara Municipal de Pouso Alegre agradece a presença de todos vocês. Você que nos acompanhou pela Rádio Legislativa e pela TV Câmara, uma boa tarde e continue com a nossa programação.